A gente vai falar um pouquinho sobre negócios imobiliários. Todos os dias, as perguntas que eu mais me perguntam, né? O que mais vem me falar: Carol, qual que é o próximo passo? O que eu faço? Então é assim, todo mundo vem e fala: Carol, qual que é o próximo passo? O que eu faço, afinal de contas? Quando eu estou em determinada etapa e vou para outra, como que eu faço para dar andamento nas coisas, né? Nas negociações imobiliárias. E aí eu fiz uma pergunta: qual que é o passo que a gente dá? Eu fiz a pergunta de se você sabe se tem um fim, né? A negociação imobiliária, ela tem um fim, afinal de contas, ou não? Ela tem começo, meio e não tem fim. Como que vocês acham que isso acontece? Eu já falei de algumas outras vezes, né? O TTI, né, o curso técnico de transações imobiliárias, ele é um curso relativamente superficial, que ele não ensina com profundidade, talvez com a profundidade que deveria existir, o que precisa ser feito na prática de verdade, o passo a passo que precisa ser seguido e como que funciona tudo isso. É um curso que, de certa forma, ele não prepara com a profundidade necessária na prática, né, para o corretor ir lá e fazer tudo certinho, saber como começar, como dar andamento, como terminar as coisas. E lembrando sempre que o corretor de imóveis, ele é visto às vezes, né, infelizmente, vamos dizer assim, ele é visto como uma carreira que a pessoa ela não podia fazer mais nada, ela não sabia fazer mais nada e ela virou corretor de imóveis. E infelizmente isso acontece e muito que a gente vê no dia a dia, né? Aqui na imobiliária, a gente vê isso como advogado, eu escuto isso dos corretores que são clientes, enfim. E aí a gente fala, às vezes acaba até desmotivando o corretor de imóveis a estudar. E ele precisa entender, os corretores que já são corretores há anos, os corretores que estão iniciando na carreira, estagiários, né, ou pessoas que estão interessadas na carreira, tem que entender que estudar e se aprofundar, se especializar é algo que você tem que fazer constantemente. Não é só no momento da profissão. Assim como todas as profissões a gente tem essa ideia, né, de que precisa estudar. O médico tem que se especializar, né? Ele tem que sempre estudar. O advogado, toda vez, ele está sempre atualizando, né, sobre as leis mudam todos os dias. E por que o corretor de imóveis tem que ser diferente? Então, assim, hoje em dia, o que de fato sustenta uma negociação imobiliária, desde o comecinho dela, é o relacionamento. Mas como assim, Carol, relacionamento? Quando você tem contato com um proprietário de um imóvel, é importante que você crie esse relacionamento com ele, porque o proprietário é de fato seu cliente. Porque o que acontece, né, na profissão? Os compradores, eles vêm e vão e você acaba virando um corretor que leva um, leva o outro e no final das contas você não fecha nada. Não há negociação nenhuma feita, então não que você não tenha que ter um bom relacionamento com o comprador, não é isso. Só que quem é o seu cliente? Quem é o cliente do corretor de imóveis? É o cliente proprietário. É com ele que você tem que fazer um bom relacionamento. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas estudos mostram que uma família muda em média 3 vezes a cada 10 anos. Então, se esse proprietário tem um imóvel e tem pessoas trocando de imóveis durante esses 10 anos, no mínimo 3 vezes, quer dizer, olha a quantidade de oportunidades que você tem, que você pode gerar, né, com os proprietários. Então, é muito importante que você se relacione. Hoje em dia, a internet, as pessoas procuram imobiliárias e corretores, eles vêm sabendo, eles já vêm sabendo dos imóveis, eles conhecem o imóvel, enfim. Mas no fundo, você tem que relacionar com ele, porque senão você vira um vendedor, pura e simplesmente um vendedor. E essa não é a ideia. A ideia é que você seja uma pessoa de confiança para aquele cliente proprietário. E aí tudo bem, vamos lá, né? Você deu atenção ao proprietário, ele passou o imóvel para você trabalhar e você está lá na sua gestão, na sua carteira. Muito legal. E aí, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo essencial, assim, na minha opinião, que eu sempre oriento e sempre trabalho com os corretores com quem eu tenho contato, é o quê? Analise previamente as documentações do imóvel e dos vendedores. Por quê? No Brasil, a gente sabe que
dos imóveis, se não a grande maioria, e eu vou falar para vocês que pela minha experiência na prática, a grande maioria é irregular. O que é um imóvel irregular? É um imóvel que às vezes não está no nome do proprietário, ele não pode vender de fato. É um imóvel que não tem averbação construída, averbação de construção averbada, né, feita na matrícula do imóvel. É um imóvel que às vezes não tem a descrição de área de medida perimetral ou de área superficial correta. É um imóvel que precisa de retificação de área. Então, uma análise prévia. Você como corretor, você precisa no mínimo entender essa documentação básica. Como que você vai explicar para o seu cliente proprietário a situação que está o imóvel dele, se você não conhecer o básico, se você tem que conhecer o básico? Então, por quê? O corretor, ele tem o dever de informação do cliente, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né, para o proprietário do imóvel. O dever de informação. E por que isso? Porque as relações entre corretor de imóveis e o vendedor e o comprador é uma relação de consumo, está regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se você não prestar um mínimo de informações e não apresentar os riscos ou as condições do imóvel, tanto para o proprietário quanto para o comprador, aumenta aí a possibilidade de você levar as pessoas a terem prejuízos, e não é a intenção. Por quê? Porque a intenção do corretor de imóveis é que depois esse proprietário volte com mais imóveis para você colocar à venda. O comprador, ele vai ter interesse em voltar com você porque você fez um bom trabalho para ele, você orientou ele da maneira correta. Então, quando ele comprar de você, ainda que seja um imóvel irregular, e veja, eu não estou incentivando a compra de imóveis irregulares, muito pelo contrário. Eu sou super a favor e sempre oriento que se o imóvel está com algum tipo de irregularidade, seja quanto ao imóvel, quanto aos vendedores, isso tem que ser regularizado antes da venda efetiva, tá? Ou ainda que seja no processo de aquisição, entre assinatura de contrato, de proposta, até a escritura definitiva, mas que seja feito e conste isso em contrato, tá? Então, eu vejo que isso é um primeiro passo. Fez o relacionamento, tá tudo certo, tem imóvel na carteira, analisa a documentação. Tenha o dever de informação nas suas mãos para você passar para o seu cliente. Depois vem o quê? Ah, nossa, que legal. O meu comprador gostou do imóvel, eu levei ele lá, ele gostou. Conheça o imóvel como se fosse seu, como se fosse o imóvel que você tem desejo de comprar, tá? Então, trabalhe com aqueles imóveis que você tenha desejo pela compra também, como se seu fosse. Conheça o imóvel, inclusive, até mais que o próprio proprietário, seu cliente. Porque se o cliente comprador perguntar para você algum detalhe, e veja bem, como eu disse ali atrás, o comprador, ele vem conhecendo o imóvel. Por quê? Porque tem descrição na internet, ele já foi com outro corretor lá, só que o que vai te diferenciar do mercado, né? É o conhecimento do imóvel. Como que você tem que se diferenciar de alguma forma, tá? No imóvel, tá bom? Você tem que se diferenciar no mercado, você tem que fazer um bom trabalho, você tem que prestar um bom trabalho, um bom serviço para o seu cliente. Então, depois que você analisou toda a documentação, como eu estava dizendo, o comprador tem interesse, ele foi lá e comprou, o que você tem que fazer agora? Ai, mas Carol, qual que é o próximo passo? Eu não sei o próximo passo. Gente, vocês têm que aprender a fazer proposta. Proposta é imprescindível para o negócio. Ela vincula as partes, ela gera obrigações, entende? A proposta é absurdamente importante. Ela é uma fase pré-contratual, que você também, corretor de imóveis, precisa entender qual é a dinâmica dela, como que uma proposta funciona, o que você precisa constar, quais são as responsabilidades, porque você é um prestador de serviço, tá? A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, então é imprescindível que se faça uma proposta, porque pode haver desistência das partes antes do fechamento do contrato, e aí você vai ficar a ver navios, porque você não vai receber sua comissão, ou você vai ter dificuldades para receber alguma coisa que seja uma multa, enfim. Feito isso, você tem que partir para a fase contratual. Você fala, mas não sou eu que vou fazer o contrato, é o advogado que faz o contrato, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, tudo bem, não tem? Vamos lá, vamos ver se você não tem mesmo nada a ver com isso, você que é o corretor de imóveis. O cliente está lá, vamos imaginar que foi um advogado que de fato fez mesmo o contrato e te mandou o contrato para você repassar para o seu cliente. Você não sabe o que significa uma vírgula do que está lá, você pega e repassa. Aí o vendedor vem e te pergunta uma série de coisas.
Ah, mas por que que essa multa? Para que que ela serve? Mas por que que essa é uma... Vamos imaginar assim, ó, só para vocês terem uma ideia, um exemplo. Nos contratos de venda e compra existe um negócio que chama cláusula resolutiva expressa. Você fala, meu Deus, o que que é isso? Tá me xingando. Porque é um termo jurídico. Tudo bem, você não é o advogado. Você precisa pelo menos entender. Lembra que lá atrás eu falei que a documentação imobiliária você tem que entender o mínimo, que seja o mínimo. Você tem que entender. Porque se o seu cliente perguntar para você alguma coisa que conste do contrato, você tem que saber lá no começo a documentação inicial do imóvel para você pegar o imóvel e saber o que você tem que fazer com esse imóvel. Você tem que saber o que você faz com a parte, com o imóvel, com o comprador, enfim. Cada um vai perguntar uma coisa. Depois você tem que entender como que ela é feita, como que é feita a proposta, o que que vai nela, quais são as cláusulas, enfim. Você também precisa conhecer isso daí no mínimo. Aí depois vem o contrato, que você tem que entender as cláusulas, você tem que entender de regime de bens, tá? Você tem que entender quiçá um pouco de partilha de bens, porque se o vendedor já se separou, é viúvo e não fez partilha ainda, quem que assina, inventário rolando, enfim. Você precisa saber a sequência das coisas, você precisa saber a sequência lógica das coisas. Então é regime de bens, cada contrato cada contrato é feito uma negociação diferente, você precisa entender a composição das cláusulas, o que é essencial num contrato para ele não ser nulo. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades e a gente vai falar isso mais vezes, o quanto for necessário. A gente precisa entender um mínimo de coisas, né? Por que eu qualifico a parte de um jeito e não de outro? Por que eu preciso mencionar valores? Quais são os valores? Eu preciso entender um mínimo de financiamento imobiliário. Porque se o seu cliente fala assim, ah, mas como que eu uso meu FGTS? Eu não sei. Ah, mas o que é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo? Eu não sei. O que é tabela Price? O que é tabela saque? O que é isso? Aí você fala assim, meu Deus, eu não sei nada disso. Sabe o que ele vai fazer? O proprietário não vai confiar no seu trabalho. O comprador vai confiar menos ainda. Ele fala assim, nossa, esse corretor não entende nada. Tudo que eu pergunto pra ele, ele não sabe. E, gente, vou falar uma coisa. Não é vergonha você não saber. Não é vergonha nenhuma. Tenha sempre humildade. Eu falo isso, sabe? Seja humilde. Porém, fale assim, ó, eu vou pesquisar isso e vou te trazer a resposta o mais rápido possível. Só que também não precisa não saber tudo, né? Você não saber uma coisa ou outra, ok, sem problema nenhum. A gente tem que sempre pensar o seguinte, a importância da autenticidade e da integridade com aquele trabalho que você está fazendo. Quando você não é íntegro, entende? Você vai começar a ter problemas. Por quê? Quando você constrói e volta lá no relacionamento, quando você constrói um relacionamento com o seu cliente proprietário principalmente, e ele te pergunta qualquer coisa, ou até mesmo com o comprador, se essa pessoa te perguntar uma coisa, você já tem um excelente relacionamento, você trabalha com essas pessoas já há algum tempo, elas confiam já em você, se essa pessoa te perguntar alguma coisa e você não souber responder, vai ter problema. Não vai ter problema, por quê? Porque ela já conhece a sua integridade, ela sabe que você é um profissional que trabalha, que você é um profissional que estuda, você se profissionaliza, você está sempre em busca de novidades, você entende do que você está falando, você não joga no ar qualquer coisa. Então, se a pessoa te perguntar, tá tudo bem, não tem problema não saber, gente, não tem problema. Mas procure saber com a maior celeridade possível, entendeu? A maior celeridade possível e com integridade sempre. Aí feito o contrato, as partes vão assinar, Você pode fazer assinatura digital, você pode fazer assinatura física, né? Cada uma tem um jeito. Você já explicou todas as cláusulas, todo mundo está de acordo, concordou com tudo, não tem mais dúvidas, todo mundo vai assinar. Aí qual é o próximo passo? Sempre assim, né, gente? Qual que é o próximo passo? Sempre assim. O próximo passo, depois de um compromisso assinado, quando é compromisso, né, a gente sempre fala que o compromisso tem aquela previsão de parcelas, né, a longo prazo para pagamento, enfim. Não foi direto para a escritura, que foi pagamento à vista. Então, o compromisso, a hora que ele termina, que ele é quitado, você tem que partir para a esfera da definitividade. Então, você vai ter que sair do contrato e vai para a escritura pública. E você também vai ter que saber várias coisas. As certidões lá atrás também no contrato, essas certidões você tem que saber quais são, para que elas servem. Quais são os riscos do negócio, porque se elas não forem tiradas, ou se elas saírem positivas, com efeitos de negativa, ou se elas saírem positivas, enfim, qual que é a implicância disso, também você vai ter que conhecer. E o mesmo vai acontecer na hora da escritura, porque as pessoas vão te perguntar, mas olha, como é o
o cartório que eu tenho que ir? Eu posso ir em qualquer cartório e depois eu registro aonde? Mas quanto que custa? Qual o valor dos emolumentos no cartório? Eu pago que tipo de imposto? Eu pago antes, depois? Que hora que eu pago isso? Contrato bancário, por exemplo. Tem cidades, gente, que você pode pagar até um dia depois da assinatura do contrato. Tem as cidades que não. Já aconteceram casos, né, de clientes que tiveram que eventualmente pagar uma multa ou juros porque o correspondente bancário não fez a guia na data, não avisou a pessoa que tinha que pagar a guia, enfim. Então, é sempre importante que a gente tenha um conhecimento amplo da negociação, lá de trás do relacionamento. Aí você vai construindo isso ao longo. Aí você faz a escritura, né? Eu tenho a questão do financiamento bancário, enfim. Você precisa conhecer todo esse processo, porque as pessoas vão te perguntar. Isso daí é certeza absoluta do que eu tô falando. Me escutem. As pessoas perguntam de verdade. Tudo, 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 tudo. Valor até centavos. Quanto eu tenho que pagar, quanto eu devo, quem que eu pago, que hora que eu pago. E aí, quanto menos você conhecer, mais longe fica a sua comissão. A comissão tá viajando lá, tá longe. Por quê? Porque você não soube fazer o processo na ordem certa. Não pula etapa. Faz a coisa ali, em ordem correta, com integridade, com um bom relacionamento, explicando para as pessoas o que você sabe, para as pessoas não ficarem com dúvidas. Quanto mais rápido você souber, você vai entender o processo, tudo que acontece. Isso faz com que a sua comissão chegue mais rápido. E quem que não quer a comissão, né? Porque o corretor de imóveis, ele não pode ser visto só pura e simplesmente como um vendedor, entendeu? Porque vendedor, nada contra uma profissão de vendedor, que é super digna, mas o corretor de imóveis, ele tem que fazer esse relacionamento com as pessoas. Então, você não pode pensar que você simplesmente está buscando a venda. Eu vou focar só na venda, eu quero só vender e acabou. Para mim, eu quero pagar minhas contas. Tá, e depois? E como é que fica depois? A pessoa vai embora, nunca mais te procura, o vendedor não te procura, o comprador não te procura. Quer dizer, volta lá atrás no relacionamento. Então aí quando eu pergunto para vocês o seguinte, a negociação imobiliária, depois de tudo isso que eu falei aqui, a negociação imobiliária, ela termina na hora da assinatura da escritura, na assinatura do contrato? Não, ela não termina nessa hora. A negociação imobiliária, ela pode até terminar assim, o ato ali, né? Assinou, acabou, recebi minha comissão e tá tudo certo. Mas de fato, o que vai acontecer? Se você tiver mantendo um bom relacionamento com o seu cliente, a negociação imobiliária, ela não acaba nunca. Ela é um ciclo, né, de evolução. Então, evolua sempre, melhore seu conhecimento sempre. O conhecimento não tem fim, tá, gente? Todo dia você aprende uma coisa nova. Nenhuma negociação imobiliária, e olha que eu já fiz muita negociação, eu já participei de várias, já fiz muito contrato de venda e compra, já fiz contrato de permuta, já fiz o que você imaginar, muita coisa. Eu sei. Cada caso é um caso. Parece clichê, mas não é. Cada negociação é feita de um jeito. Cada parte trabalha de um jeito. É um pagamento diferente do outro. É um vendedor que tem problema que o outro não tem, que o outro tem. Enfim, é regime de bens que muda tudo. É partilha de bens que muda tudo. É comprador, quem que assina, quem que não assina, precisa de anuência, não precisa. Então, gente, a gente que está aí no dia a dia, vemos que todos os dias são coisas novas que surgem. Então, sempre se mantenham atualizados, estudem, desenvolvam essa capacidade de entender a formatação da negociação imobiliária, seja ela qual for. Entenda que tipo de contrato você está fazendo, né? É triste a gente ver às vezes contratos feitos de forma totalmente errada, com denominação errada. Era para ser permuta e está contrato de venda e compra. Era para ser venda e compra e está permuta. Tem torna, não tem torna. Às vezes é cessão de direitos hereditários, é cessão de posse. E está tudo errado. Por quê? Porque não tem conhecimento, precisa estudar. Todo mundo precisa estudar. A gente adquire conhecimento todo santo dia. Então, é muito triste também, eu já vi muitos problemas assim, que às vezes aconteceu numa negociação e chegou em mim para resolver, já foi para o judiciário, enfim. Que é contrato comprado em papelaria, contrato que tirou do Google. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tem que conhecer. Tem que conhecer e entender o mínimo. Lembra lá do dever de informação, da integridade, da responsabilidade com o consumidor, porque corretor de imóvel tem responsabilidade perante o consumidor, né? Tem as suas responsabilidades previstas na legislação específica do CRES, tem estatuto, tem uma série de coisas que a gente tem que conhecer todos os dias. Então aqui é um panorama geral assim do que você precisa
conhecer lá do relacionamento até o relacionamento, porque começa no relacionamento e termina com ele, porque tem o pós-venda, você tem que saber fazer isso, e não simplesmente encerrou o assunto, acabou, você nunca mais vê a pessoa. Foca no relacionamento. E depois vem toda a parte burocrática, entenda sobre a parte burocrática, entenda a documentação, entenda de todo o sistema, a sistemática de como que ela funciona, e eu tenho certeza absoluta que você vai ser um corretor de sucesso e vai ter uma carreira promissora. Uma carreira de ganhos assim que é você quem faz. É só você que faz o seu ganho ser baixo ou ser alto. Não é o outro. Porque eu tenho plena consciência, tenho certeza, a gente vê isso todos os dias, que quanto mais você foca, mais você estuda e mais você se faz relacionamento com os seus clientes, mais sucesso você tem.